Trilhando a História. Oferecimento Colégio Objetivo. Meu objetivo tem mais. CBC. Tudo por uma boa viagem. Ferrotri. Federação de Triatlon de Rondônia. Esporte é vida. Trilhando a História hoje promete revelar a vocês a história, a identidade, a cultura aqui de Lima, mostrando um pouco mais sobre o legado arquitetônico do período colonial na Praça das Armas. Vamos conhecer um pouco sobre a história do Palácio do Governo do Presidente e também da Grande Catedral de Lima, para todos vocês, agora, no Trilhando a História. Trilhando a História. Quando o conquistador espanhol Francisco Pizarro conquista o Vale de Rimac, ele resolve destruir a antiga residência do seu líder tribal local, a figura de Chaulichusco, e sobre a mesma construir a sua residência, que no futuro viraria o Palácio do Governo, quando aqui se tornou uma das sedes do vice-reinado da Espanha, na região da América do Sul. Essa estrutura histórica, essa edificação construída como residência e depois tornada Palácio do Governo, foi construída estrategicamente à frente do rio Rimac, rio importante para o desenvolvimento agrícola da localidade. Desta maneira, Pizarro não apenas substituía a maneira física do poder político, mas também a maneira religiosa e estrutural. Nem sempre o Palácio Presidencial de Lima teve essa grande imponência. No início, ele era bastante simples. Foi a partir do ano de 1884 que ele ganhou novos traços renascentistas e barroco, dando à parte frontal maior imponência. Essa estrutura durou até o ano de 1921, quando acabou ocorrendo um grande incêndio nessa região, comprometendo boa parte da estrutura deste prédio. No ano de 1937 a 38, a figura do engenheiro Ricardo Malanchowski promoveu uma grande restauração, dando os traços atuais, tornando-se esse palácio digno da presidência da República. Construído no século XVI, o Palácio do Arcebispo representava a autoridade eclesiástica aqui no centro da Praça Maior, em Lima. Essa estrutura também construída com características barrocas e neocolonial, além de ter balcões feitos de cedro, torres dóricas também talhadas em pedras vulcânicas. Essa estrutura também foi remodelada no ano de 1924 pelo engenheiro Ricardo Malanchowski, que também fez um remodelamento semelhante àquilo que ele havia feito no Palácio da Presidência da República. Também aqui na Praça das Armas temos uma edificação denominada Palácio da Justiça. Em detrimento das outras edificações, uma edificação muito mais simples. Apenas com um detalhe curioso, o balcão com inclinação feito também de cedro. Na época, os ouvidores eram os responsáveis por cuidar da justiça dessa localidade e assim ter o controle sobre a região. No período da colonização, os espanhóis buscavam cada vez mais substituir a cultura local, a cultura do mundo inca. Por isso, a Igreja Católica foi não apenas responsável pela imposição do catolicismo, da evangelização, mas também da substituição dos antigos templos incas que existiam nessa região, como o templo de Pumainque. Sobre este templo foi construída a Grande Catedral de Lima, uma igreja que inicialmente também construída pela iniciativa de Francisco Pizarro no ano de 1540, ainda de maneira muito simplória. Posteriormente, a figura de Alonso Beltrán iniciou uma grande obra em 1564, dando então a essa grande imponência arquitetônica que a Igreja Catedral de Lima possui. Só que essa igreja sofreu com os inúmeros terremotos e sismos existentes nessa região. Passou por inúmeras reformas até chegar a esta reforma definitiva com características barroca, neocolonial e renascentista.
O povo peruano vive uma grande contradição. Por um lado, agradecer a figura de Francisco Pizarro por ter fundado a capital Lima, capital do país Peru. Mas, por um outro lado, lembrar que este homem, que foi herói para alguns, foi também vilão, porque foi um dos responsáveis pela destruição do Império Inca, uma das civilizações mais importantes da Mesoamérica. Nós estamos aqui, ao lado do túmulo, onde está parte do corpo encontrado da figura de Francisco Pizarro. E no passado, quando nas escavações ocorridas aqui mesmo, na cripta dessa grande catedral em 1977, duvidava-se muito da veracidade dessa ossada ser respectivamente da figura de Francisco Pizarro. Foram anos de pesquisas e comprovações para se dar a certeza de que Pizarro se encontrava realmente abaixo dessa grande catedral, o qual ele ajudou a construir. Inspirado em uma igreja de Sevilha, os espanhóis construíram a grande Catedral de Lima, que teve que se adaptar às realidades do lugar, aos sismos e terremotos. Por isso, suas colunas, tetos, são feitos de gesso e bambu, uma maneira de tentar aguentar de maneira firme boa parte desses terremotos que constantemente abalavam o solo aqui de Lima. No entorno deste grande altar, existem cadeiras eclesiásticas feitas de cedro, que são denominadas como cilheiras, uma arte única cusquenha e limenha que existe especificamente nesta edificação. Toda a igreja existe pequenas capelas, o entorno dela, fomentando ainda mais o catolicismo e, de certa maneira, no passado, tentando fazer com que a população local gradativamente se aculturasse, sendo evangelizada pela Igreja Católica. Espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje. Foi emocionante conhecer um pouco mais sobre a arquitetura, a engenharia, a arte sacra, a religiosidade que nós temos aqui em Lima, no Peru. Aguardo todos vocês no próximo programa. Trilhando a História. Oferecimento Colégio Objetivo. Meu objetivo tem mais. CBC. Tudo por uma boa viagem. Ferrotri. Federação de Triatlon de Rondônia. Esporte é vida. Trilhando a História.